Fala pessoal, tudo bem? Thiago Lima aqui. Nesse vídeo eu quero ajudar vocês a resolver, ou tentar ajudar numa dúvida bem comum entre a maioria dos droneiros, sejam aqueles que estão começando agora ou até mesmo os mais experientes. Por quê? Uma das principais dúvidas que o pessoal tem é com relação a filtros ND. Quando usar, como usar, se vale a pena realmente usar. E nesse vídeo, sendo bem direto, eu vou responder algumas dúvidas que você possa ter com relação a esse item. Vamos lá! Muita gente me pergunta se vale a pena usar ou adquirir um filtro ND para o seu drone. Por exemplo, a linha Mavic Air 2, Air 2S já vem com filtros ND de fábrica, caso você adquira a versão Combo Fly More. E pessoal, se realmente não fosse necessário um filtro ND, eu acredito que o próprio fabricante nem mandaria filtros como esse. E aí eles têm filtros com 2 stops, 4 stops, 3 stops e 5 stops. E dúvida, o que seriam esses stops? Mas antes eu queria explicar para vocês em quais situações você deve usar um filtro ND no seu drone, beleza? A primeira situação, e uma das que eu mais costumo usar, são os filtros polarizados, são os filtros PL ou CPL. Esse filtro, pessoal, ele deve ser usado quando você tem excesso de reflexo. Por exemplo, você está voando sobre um lago, sobre um rio, sobre telhados com excesso de branco, aqueles telhados que são em latão, aqueles telhados que são em alumínio, ou até mesmo sobre o mar. E dependendo do horário, esse reflexo pode atrapalhar muito a sua gravação. Lógico que, às vezes em uma foto ou em um vídeo, você quer pegar aquele espelho d'água, então vai depender muito da situação em que você quer usar. Mas para que fique claro, os filtros CP ou CPL ou polarizados são filtros que cancelam o reflexo em uma direção específica. O outro tipo de filtro é o filtro ND, que vai aplicar um corte de luz, como eu falei, em um stop, em 2 stops, em 3, 4, 5, 6 stops e assim por diante. Por exemplo, cada vez que você corta a luz pela metade, colocando um filtro mais forte, um filtro ND mais forte, você dobra o número dele. Começando com o filtro ND2, que aí eu teria um stop, porque eu cortei a luz pela metade, depois eu vou para um ND4, onde eu cortei a luz mais uma vez, então 2 stops, e aí eu iria para um ND8, por exemplo, com 3 stops, ND16, ND32 e assim por diante, beleza? Você que é da área de fotografia, você que já estudou um pouco sobre isso, sabe que isso não se aplica apenas para drones. Mas por que eu preciso fazer esse tipo de corte de luz? Vamos lá, apenas por um único detalhe, para que você mantenha o motion blur, que é o movimento natural, é o movimento cinematográfico dos objetos que estão sendo filmados durante a sua gravação. Isso significa que esse tipo de filtro é necessário quando você quer gravar no modo manual, quando você quer fazer uma filmagem no modo manual, no modo Pro. Se você já tentou colocar no modo manual do seu drone e tentou configurar com a velocidade correta do obturador, você deve ter percebido que ficou tudo branco, ficou super exposto. E aí, precisamos de um filtro ND para cortar a luz que entra e selecionar a velocidade correta do obturador e manter a exposição da maneira que nós queremos. Tiago, mas qual é a velocidade correta do obturador que eu preciso ter? Aí entramos em mais uma outra coisa. Depende do frame rate que você estiver gravando. Se você estiver gravando em 30 frames por segundo, exemplo, eu estou gravando em 4K a 30 frames por segundo. Então o que é que acontece? Não é a resolução, tá? Posso estar gravando em Full HD, em 4K, em 5.4K, não importa, eu estou falando do frame rate, 30 frames por segundo. Nesse caso, eu tenho que definir a velocidade do obturador para o dobro do frame rate. Então, se eu estou gravando a 30 frames, eu deixo a velocidade do obturador a 60. Ah, Tiago, eu vou gravar para tentar fazer uma câmera lenta, vou gravar em 60 fps, em 120 fps, Nesse caso, se você for gravar em 60 fps, o frame rate tem que estar em 120. Sempre vai ser o dobro. O Thiago Rodrigues, que é um cara que é referência nesse mercado de audiovisual, ele fala muito sobre esse frame rate, ele fala muito sobre a regra do 180, onde é nada mais, nada menos do que isso que eu mencionei. Vai gravar em 30 frames por segundo,
coloca o shutter speed, né, a velocidade do obturador para o dobro. Tiago, se eu for gravar em 24 frames por segundo, por exemplo, tem gente que gosta de trabalhar com aquela velocidade que o cinema usa, né, o 24 fps. Nesse caso, você não vai encontrar muitas vezes 48 no obturador, então coloca 50, coloca um pouquinho a mais. E quando você coloca a sua câmera, a câmera do seu drone no manual, você também tem que se preocupar com o ISO. Nesse caso, tenta trabalhar com ISOs menores. Quanto menor, melhor. Por quê? Quanto mais você eleva o seu ISO, logicamente, pessoal, isso vai depender muito da qualidade do sensor, muito da qualidade da sua câmera. No caso, a câmera do drone, dependendo do drone, se é um Mini 2, se é um Mini 3 Pro, se é um R2, R2S, vai depender muito do seu drone. Mas quanto mais você eleva o ISO, você está criando iluminação digital, tá? Vamos abstrair sobre esse ponto. E aí, isso vai te trazer mais ruído na imagem. Então, o ideal é trabalhar com o mínimo de ISO possível. Coloca um ISO 100, ficou escuro. Coloca um ISO 200, ficou escuro. Coloca 400, vai subindo. Coloca o ISO até mais ou menos 1200, 1600, vai depender muito do ambiente em que você está filmando. Se você viu que teve que elevar muito o ISO, então talvez seja mais interessante você colocar um filtro menor. Sei lá, você está com um filtro 16, então coloca um filtro ND8, por exemplo, para que você deixe entrar mais luz e consiga trabalhar com o ISO menor. E a terceira situação que nós teríamos para usar filtros em nossos drones seria para criar fotos em longa exposição, tá? Nesse caso, você pode fazer fotos em longa exposição à noite sem filtro, não precisa, tá? A maioria das vezes, dependendo do seu drone, por exemplo, o Mini 3 Pro, o Mini 2, por exemplo, todos esses drones conseguem fazer fotos em longa exposição sem filtro à noite, tá? Eles não têm uma abertura gigantesca, apesar da abertura do Mini 3 Pro ser de 1.7, que é uma abertura incrível para fotos e vídeos noturnos. Eu gosto muito. Eu prefiro o Mini 3 Pro à noite do que o R2S, por exemplo. Eu acho que na linha DJI para consumidores a gente teria apenas o Mavic 3, e aí realmente é imbatível a lente do Mavic 3. Mas falando em R2, R2S, Mini 2, Mavic Pro 2 também, eu digo que o Mini 3 Pro trabalha muito bem à noite com fotos e vídeos noturnos. Mas Thiago, então se você disse que para fazer longa exposição à noite eu não preciso de filtro, por que eu usaria? Nesse caso seria para fazer longa exposição durante o dia. Porque se você fizer longa exposição durante o dia sem filtro, você vai ter uma imagem totalmente branca, você não vai conseguir chegar a um resultado decente. E aí você tem que escurecer a lente, trabalha com a velocidade do obturador que você quiser, então 1 segundo, 2 segundos, vai depender do que você quer fazer. Se você quer fazer um rastro, se você quer fazer a fotografia de uma cachoeira, por exemplo, e aí você pegar aquele efeito de continuidade da água, isso vai depender muito do que você quer fazer na sua foto, tá? E finalmente, para tentar ajudar vocês nessa questão polêmica, eu vou deixar alguns comparativos passando aí na tela. E vou deixar aí na tela alguns vídeos passando com a diferença entre vídeos gravados com filtro ND, com filtros polarizados e até mesmo exemplos de longa exposição. Eu atualmente tenho usado no meu DJI Mini 3 Pro esse jogo de filtros da KNF Concept, que é um jogo de filtro excepcional, pessoal, muito completo. Eu já adquiri outros filtros para o Mini 3 Pro no lançamento do DJI Mini 3 Pro. Assim que lançou, eu peguei um do AliExpress, sem marca, tá? E acabei me arrependendo, porque a qualidade não era aceitável, tá? O filtro não era bom, ficava folgado na lente. Mas esse filtro aqui da KNF Concept, pessoal, é excepcional. O joguinho é bem compacto, cabe dentro da bag do drone, você coloca ele dentro da bag do drone e você consegue substituir de forma rápida e fácil, tá? No momento que você for voar. Então, exemplo, vai voar às 10 da manhã, o sol já está começando a apertar, aquele sol mais forte, 10, 11. É um cenário que é horrível você fazer um vídeo com uma imagem cinematográfica sem o filtro, porque se você deixar no automático, o obturador vai trabalhar tão rápido que você pode começar a perceber travamentos. Então, se você perceber, por exemplo, um carro passando em um horário como esse, você vai ver que parece que ele está travando. Isso não é problema no cartão de memória, isso não é problema no seu drone, isso não é problema na câmera, tá? Isso é um problema do frame rate. O frame rate está tão rápido
que ele não deixa o smooth acontecer, ele não deixa aquele efeito de motion blur acontecer, né? Aquele efeito que você consegue perceber uma suavização no movimento. Então isso você só consegue bloqueando luz, travando aquela quantidade de luz excessiva, logicamente, e controlando a velocidade do obturador para deixar o frame rate junto com o shutter speed na velocidade correta. Beleza? Eu sei que parece complexo, pessoal, mas não tem nada de complexo. Então, para o Mini 3 eu uso e recomendo esse kit da KNF Concept. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, caso você queira adquirir um como esse. Ele também, esse kit que eu adquiri, ele vem também com um kit de hélices, pessoal. É um kit completo de hélices para o Mini 3 Pro, porque sabemos que pode acontecer acidentes, você está voando, o drone dá aquela resvalada numa árvore, num fio, na parede. Assim, ninguém é perfeito, pode acontecer, e aí você tem que estar precavido com um kit de hélices como esse que dá para substituir todas, caso necessário, beleza? Tiago, só tem para Mini 3? Não, tem para Mini 2, recomendo também adquirir para Mini 2, então o tempo que eu tive, que eu usei o Mini 2, hoje eu não estou usando mais o Mini 2 com frequência, porque o Mini 3 ele é um drone basicamente que tem sido meu xodó. Caso você queira saber mais sobre o Mini 3, vai aparecer aqui um card ao lado com vários outros vídeos sobre o Mini 3, mas falando em Mini 2, falando em R2S, que é um drone que eu gosto muito, eu gosto bastante do R2S, mas mesmo assim eu tenho usado muito o meu xodó, que no momento é o Mini 3 Pro. Então eu diria que se eu faço 10 voos num mês, se eu faço, sei lá, 15 voos num mês, eu com certeza estou fazendo 80% desses voos, a cada 10 eu estou fazendo uns 8 com o Mini 3 Pro. E sobre a pergunta se vale a pena ou não ter ou adquirir um filtro ND, um filtro polarizado para o seu drone, essa pergunta vai depender do teu uso. Por quê? Porque no meu caso, pessoal, eu consigo perceber a diferença quando eu estou olhando um vídeo que foi gravado no frame rate errado, tá? Isso, logicamente, isso não vou julgar ninguém, mas muitas vezes quando a gente está começando, a gente não percebe isso. Então, se você não percebe a diferença, se para você está muito boa a qualidade gravando no automático, não adquire. Não vou recomendar você a usar uma coisa que não faz diferença para o seu trabalho, que não faz diferença para o seu dia a dia, ou para a plataforma que você tem usado. Tiago, só estou usando aqui para postar no Instagram, só estou usando aqui para postar no TikTok. Não percebo diferença. Eu vou gravar no automático aqui, já tiro do drone, já posto pelo celular, beleza. Não vou falar aqui que você tem que adquirir um filtro que você não precisa. Mas se você percebe essa diferença, então eu tenho certeza que você não vai se arrepender de adquirir um filtro como esse, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo, que possamos nos ver em próximos vídeos. E eu espero também que eu possa ter ajudado você com dicas de utilização sobre filtros ND, não só em drones, mas até em câmeras mesmo, que isso é um conceito que não serve só para a nossa área de drones, por exemplo. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!